Você está precisando comprar um processador, quer comprar um processador da Intel, mas não entende o que é aquela numeração toda nos processadores e por que existe uma diferença de preço entre eles? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar tudo o que tu precisa saber sobre a linha Core da Intel, que é a linha mais usada para desktops. Eu vou deixar vários links na descrição aqui desse vídeo, diretamente para o site da Intel, em que eles mesmos fornecem algumas comparações entre os processadores e as famílias de processadores que eles têm. Eu acho legal pensar nos processadores como famílias. A Intel hoje tem no mercado disponível o i3, que é uma família, o i5, que é uma outra família, o i7, que é outra família também, e o i9. Todos esses são famílias. Eu estou falando aqui dos mais utilizados, os mais comprados e os que são de fácil disponibilidade nos sites de venda. O objetivo desse vídeo não é exatamente comparar um com o outro ou dizer qual é o melhor, qual é o pior. Eu quero que tu entenda como funciona a numeração da Intel para que tu possa buscar o melhor processador para ti. Cada processador tem uma capacidade de processamento de dados diferente ou são focados em algo diferente. Então tu precisa saber qual a tua necessidade para depois comprar o processador que melhor se encaixa na tua necessidade. Então eu vou te dar as barbadas agora aqui. Para começar entendendo as famílias e as gerações dos processadores, é importante entender a terminologia. Por exemplo, tu pode te deparar com um processador i5 8600U ou 8600T, H, K, F. O que essas terminologias querem dizer? A letra U, ela indica Ultra Low Power, ou seja, ela é muito indicada para notebooks, para aumentar a vida útil da bateria do teu notebook, porque ele tem uma capacidade de processamento menor, o processamento dele consome menos energia, então ele vai otimizar a bateria do teu notebook. Se tu quer construir um desktop, quer montar um desktop, ou seja, um computador de mesa, não é o mais recomendado utilizar esse processador U, porque o preço dele, primeiro, ele é mais barato, tá? Mas a capacidade de processamento dele é muito inferior. Então, se tu quer fazer um desktop, não recomendo comprar um processador com a terminologia U. Agora o T, ele possui um bom balanceamento entre consumo de energia e performance. Enquanto o H, ele é mais dedicado do que os outros a processamento gráfico, ou seja, se tu não quer investir numa placa de vídeo, se tu quer que o teu desktop vá renderizar algumas imagens, tu vai trabalhar com Photoshop, alguma coisa assim, comprando um processador com a terminologia H, ele vai ser mais focado na renderização. Enquanto os processadores que terminam com a letra K, ele é liberado para fazer overclock, ou seja, aumentar a capacidade de processamento, fazer um boost nele. Recentemente a Intel lançou a linha F. A linha F não tem capacidade gráfica, ele não renderiza gráficos, ele simplesmente processa dados. Então, ele é mais barato, mas existem muitas controvérsias. O pessoal diz que ele não é bom, que é uma segunda linha, um processador que deu errado da Intel, e aí, para não descartar, para não virar sucata, eles vendem como F. Eu não concordo, eu acho que a Intel não ia botar lixo no mercado, ponto final. Então, vale a pena o F, porque ele é mais barato e ele tem uma capacidade de processamento igual aos outros, com exceção da capacidade de processamento gráfica. Ele não vai processar gráficos, então é necessário investir em uma placa de vídeo para trabalhar em simultâneo com o processador. Entendido isso, podemos agora entender outra parte. Entendido isso, agora a gente pode passar para a segunda parte. Esses aqui são os processadores Core mais vendidos do mercado. i5, i7 e i9. O i9 é um dos últimos processadores aí que a Intel lançou. Aqui em cima tem um resuminho bem básico para tu começar a entender o que são aqueles números. O Intel Core, então é a linha que a gente está analisando, i7. O i7 ele é uma família. Ele é a marca do processador ali, ele é o nome do processador. Os números que vêm na sequência são a geração. Então, no nosso exemplo, o i7 6700. Ele é um i7, um processador Intel Core i7, sexta geração, 700. Dentro da geração, pode ter a geração 6, né? Geração 6000, 700, 800, 900 e assim vai. Assim como pode ter o i7 7700, 7800 e depois, no final, tem a terminologia K. No nosso exemplo aqui é o K, ele indica que esse processador está liberado para fazer overclock, então fazer aquele boost de processamento. Mas esse modelo também pode ser aplicado para os outros, por exemplo, para o i3, para o i5 e para o i9. Então, Lucas, um i5 é melhor que um i3? Não necessariamente.
Se eu estiver analisando um i5 de uma geração mais antiga, como a geração 3000 alguma coisa, ele provavelmente não vai ter uma capacidade de processamento tão grande quanto um i3 de nova geração. Ou seja, a geração do processador importa muito. É muito importante analisar qual que é a geração do processador, porque não necessariamente só porque o 7 é maior do que 5, a tua intuição vai levar a crer que o i7 é melhor que o i5, mas não necessariamente. Tem que ser analisada a geração do processador. Todos esses processadores vão entregar um ótimo desempenho. Se ele for de uma geração um pouco mais antiga, ele vai ter um desempenho legal, vai ser bom, mas ele já vai ser um processador aí de uns 5 ou mais anos de mercado. Então ele já é um processador que está sendo ultrapassado pelas novas gerações. Então existe muito i7 geração 2000, mas é um processador já muito antigo. É um processador que tem aí talvez beirando os 10 anos de mercado. E que um i3 de uma nova geração, como um i3 geração 8, já é muito superior a ele. Então tu tem que definir quais são as tuas prioridades. O que que tu precisa em um computador? Tu precisa jogar? Tu precisa renderizar arquivos? Tu só vai usar ele para acessar tuas redes sociais? Pode ser. Ou tu vai usar ele para trabalho, para trabalhar com planilhas, para trabalhar Photoshop, algum programa de CAD. É preciso entender que existem essas famílias e essas gerações, analisar os preços e aí definir qual é o que melhor atende à tua demanda. Aqui no site da Intel, eles disponibilizam uma comparação entre os processadores de sétima, oitava, nona e décima geração. Eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição para tu dar uma boa olhada, para tu entender quais processadores dentro de uma mesma geração são melhores do que um ou outro. Então é sempre legal tu analisar os processadores dentro de uma mesma geração. Ou seja, se tu tem um i5 geração 8000 alguma coisa, compara ele com um i3 8000 alguma coisa. Nunca compare um processador de oitava geração, 8000 alguma coisa, com outro processador 6000 alguma coisa. Sempre compare processadores da mesma geração, compare o preço para entender qual é o melhor para você. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, a inscrição no teu canal e fica ligado nas novidades que vai ter muito mais sobre componentes de hardware de computadores.